agora, então, mais um Mindcast. E esse episódio de hoje, gente, essa mulher fantástica, dá vontade de guardar ela numa caixinha. Porque ela tem sabedoria, tem dinamismo. É uma mulher para tirar o chapéu. Vocês já viram aí na capa quem é, mas eu vou apresentar aqui, então. Flávia Lancha é empresária, empreendedora social e uma das grandes lideranças da Alta Mogiana. Há mais de 40 anos, comanda a Labareda Agropecuária, referência nacional em cafés especiais sustentáveis. Também atua como diretora da Associação de Cafés Especiais da Alta Mogiana. No social, criou projetos que já transformaram milhões de vidas, como o GIMA, o ICOL e o projeto ALEP, unindo educação, sustentabilidade, capacidade e pessoas, comunidades e oportunidades, através da educação e do empreendedorismo social. Além disso, é esposa, mãe, essa mulher maravilhosa. Eu sou suspeita de falar, porque você sabe o carinho que eu tenho por você. Mas seja muito bem-vinda nessa noite aqui e que prazer recebê-la. Boa noite, Renata. Boa noite, ouvintes. Renata, eu também digo que eu tenho um carinho desde a sua mãe, né? E vai passando, né? De mãe para filha. E acompanho você e vejo, como a gente estava aqui, né? Antes de começar brincando, o quanto você também é mil e uma utilidades, né, Rê? Sim. E assim, ó, a gente tem que ser, né, para dar conta de tudo, para ajudar as pessoas. E eu vejo muito isso em você, né? E aí, já perguntando, trazendo esse viés, como é dar conta de tudo isso? Bom, eu falo assim que eu até agradeço a Deus por ter essa energia que eu tenho. Eu acho que tem muito a ver também com o jeito de ser. Eu sou uma pessoa, Rê, que resolve problemas. Não fico ali mastigando, pensando e tudo. Então, tem um problema, como que eu vou resolver esse problema? Bom, se não resolver porque não tem solução, também não adianta ficar chorando. Isso faz com que a gente vá sempre para frente. E é o que dá a possibilidade da gente ter energia para fazer um monte de coisas. E eu gosto, né? Acho Além que do que, também tem uma receitinha aí, que é o quê? Café Labareda, é claro. Lógico. Mas dá conta do empreendedorismo, da rota do café que você desenvolveu, né? Além de cuidar muito bem da fazenda, tem que ter, né, muita sabedoria também. Tem, eu acho que sim. Nos momentos, no dia a dia, a gente tem que priorizar, tá? O que hoje é o mais importante? O que nesse momento eu preciso fazer? Então, você tem que priorizar para fazer as escolhas melhores naquele momento e para realmente dar conta de tudo. Eu, hoje, conversando com a Priscila, eu ainda estava falando assim, eu sou uma pessoa, eu sou realizadora. É o estilo de ser. Eu gosto de fazer, eu gosto de criar, eu gosto de ver as coisas acontecerem. Então, quando você faz o que você gosta, isso é uma motivação a mais, é uma energia a mais, né? E foi assim que você transformou essa mulher empreendedora em uma mulher, né, visionária em missão? Exatamente. Eu acho que a missão ela veio junto com a minha vivência. A gente vai vivendo, vai trabalhando, vai fazendo as escolhas ao longo do tempo. E quando a gente tem um amadurecimento, quando você fica mais velho, você vai vendo o que faz mais sentido. E é dentro disso que eu fui vendo qual que é o maior propósito de vida para mim. Hoje eu te falo, é ajudar a transformar vidas. Com todos esses projetos, como não, né? São muitos os projetos que você cuida. E um dos projetos também é o GIMA, que esse ano vem com uma visão diferenciada. A GIMA ela vem crescendo ao longo do tempo, né? Começou com uma gincana em 2008, entre duas cidades, Cristais e Ribeirão Corrente. E a gente sempre trouxe uma inovação. Na época, ninguém nem falava em sustentabilidade, parecia um palavrão, tá? E a gente já estava com esses conceitos,
trazendo como é que era o descarte do lixo, como é que era a separação. E foi muito legal, porque nessa primeira, que foi 2008, que ninguém tinha a menor noção, foram as crianças, os alunos, que ensinaram os pais a começar a separar lixo. Quer dizer, até hoje você vê a dificuldade que é, né? E a gente trouxe lá atrás. E fomos desenvolvendo. Em 2019, ela transformou numa feira cultural, que acontece em 4 dias. É quarta, quinta, sexta e sábado. E domingo termina com uma corrida. Esse ano vai ser do dia 5 de agosto ao dia 9. E quais são as inovações que a gente trouxe? Primeiro, uma parceria com a Magalu na questão do descarte do lixo eletrônico. A maioria das pessoas não sabe, descarta no lixo comum e muitas vezes isso, inclusive, é perigoso, né? Então, tem uma campanha para incentivar o descarte correto. E vai ser uma das provas da GIMA. As prefeituras vão fazer uma campanha, vão destinar um local para que seja descartado em cada cidade. Esse ano nós devemos ter 9 cidades. Estamos esperando em torno de 5.000 crianças nesses 4 dias. Nós temos apresentação de teatro, de música, de circo, oficinas, palestras. E no sábado, né, no dia 8, que é o dia onde acontece realmente, aí é uma disputa mesmo entre esses 9 municípios. E aí também você cuida da educação, porque não é só participar da gincana. Você também já faz uma preparação com os seus funcionários, com essas crianças, voltado para a educação. Totalmente. A gente começa a trabalhar, inclusive, com as escolas participantes desde o início de março. E a gente traz já para os professores alguns conceitos que a gente quer desenvolver para apresentar na GIMA. Então, já teve vários workshops nesse mês de março, abril e agora entrando em maio, com pessoas especializadas que passam para os professores levarem para os alunos. Fantástico isso. Outros projetos também, como o ICOL, também fazem parte da educação e que você ajuda a transformar vidas também. O ICOL é muito interessante, Renata. Eu fui secretária de desenvolvimento aqui em Franca, 17 e 18. E tinha uma área dentro da minha secretaria que era de capacitação. Quando eu saí da secretaria, eu falei, eu quero abrir um instituto para capacitar as pessoas. E aí resolvi criar o ICOL, que é Instituto de Capacitação e Orientação Livre, e também as iniciais da minha mãe, Isis Consônia Livito Lancha. Minha mãe sempre foi voluntária, e como meu pai foi prefeito, as homenagens sempre foram muitas para ele. Eu falei, não, eu quero homenagear minha mãe, que foi uma mulher forte, que também deu a sua contribuição como voluntária, né? Trabalhou na VOSP, etc. e tal. E aí começou com cursos de capacitação. Tipo assim, eu fui percebendo no meio do caminho que nosso maior público eram mulheres que queriam ter uma renda extra, ou porque o marido trabalhava e ela não, ou porque ela trabalhava meio período, precisava, e queria coisas práticas, que pudesse ser vendido, usado dentro da própria casa. Então, a gente tem curso de culinária, de estética, temos alguns cursos também de eletricista, drones, etc. Já passaram mais de 6.000 pessoas, de 19 para agora, tirando os 2 anos de pandemia, né, que foi 20 e 21 que a gente parou. Em 2023, a gente iniciou um projeto específico para a educação, que é o ALIF. O que é o ALIF? São alunos da 7ª série até o 3º ano do ensino médio, que eles estudam em escolas estaduais, públicas, né? E eles vão lá no contraturno. Quem estuda de manhã vai à tarde, quem estuda à tarde vai de manhã. Eles têm aula de matemática, português e inglês. Essas são
bem fortes, né? As disciplinas assim, que a gente dá muita carga horária. E depois tem as outras que compõem, por exemplo, quem está já no ensino médio, química, física, biologia, etc. Qual que é o objetivo? Que eles prestem vestibular com a mesma oportunidade quem vem de uma escola particular. Ou que entra no mercado de trabalho mais bem preparado, né? E o ano passado foi a primeira vez que nós tivemos quem prestou vestibular. E eu fiquei muito feliz, Renata. Entraram na USP, Unesp, primeiro lugar em enfermagem na Unifacef, medicina na Unifacef, entraram ETEC, FATEC. Então, assim, é muito gratificante a gente contribuir para aumentar a oportunidade. Eu sempre falo uma coisa, nós vivemos num país de desigualdade. E, na minha visão, para você melhorar isso, é através de oportunidade. E capacitação e educação são um meio para isso. E uma outra coisa que você faz também, que eu já fiquei sabendo, já presenciei também, que é a valorização de funcionários, né? Você, inclusive, premia com viagens. Eu sempre tive esse cuidado. Tanto é que meu primeiro projeto social, Rê, foi o Ampliando Horizontes, que foi montar uma escola na fazenda. Contratei 2 professoras aqui de Franca, elas davam aula em Pestalozzi, para alfabetizar esses funcionários que trabalhavam lá. Aos poucos eles foram levando as esposas, os filhos, e a gente ampliou essa atuação. E eu sou formada em letras, queria ter feito medicina, infelizmente não tinha na época cursinho. Então, eu acabei fazendo letras e dei aula um tempo, né? E aí, com essa minha vivência com os funcionários, eu resolvi fazer uma pós em gestão de pessoas. E quando eu estava fazendo a pós, um dos meus professores falou assim, Flávio, Flávio não, falou para a classe, né? Imagina que você está num helicóptero, levanta no helicóptero, olha a sua empresa de cima e cria alguma coisa inesperada. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei assim, gente, por que não promover uma viagem para eles, com todo mundo junto, para que eles tenham chance de conhecer outras cidades e tudo. O que acontece? Principalmente nessa época. Hoje eu acho que ficou muito mais acessível, as pessoas têm mais facilidade. Eles não tinham o menor conceito de viajar. Era tão distante da vida deles e foi muito, mas muito bacana. O primeiro ano foi Poços de Caldas. Aí, e a gente, claro, tem alguns critérios, tempo de serviço, tudo, mas pode ir todo mundo. Pode, desde quem está no escritório, quem é tratorista, quem trabalha no campo. Então, a gente não faz essa diferenciação. Os critérios são outros, né? Como é que a pessoa trabalha, qual é o número de faltas, etc. E foi muito bacana. Por quê? O que eu pensei na época? Se eu der o mesmo valor para ele que eu estou pagando na viagem para ele não vai viajar. Provavelmente, ou ele vai pagar a conta ou fazer outra conta. E para ele, qual o conhecimento? O que ele está ganhando de experiência? Só que só vão quem trabalha. Não vai esposa, filhos, a gente não leva. E a gente, todo ano, dá essa viagem. Eles já foram para todo lugar que você pode imaginar no Brasil. Eles já foram para Bonito, já foram Brasília, Foz do Iguaçu, praias. Eu tenho um trato com eles. Um ano eles vão para a praia, um ano eles vão para uma cidade que eles têm um outro conhecimento, que tem alguma vivência cultural e tudo. E teve há 3 anos atrás, eles foram para Salvador, foi a primeira vez que eles viajaram de avião. Foi assim. Deve ter sido para muitos realização de um sonho. Total. Assim, uma coisa inesquecível e inesperada, né? Então, é muito bacana. E foi aí, em 2001, 2002, que eu comecei a ter esse lado do quanto era importante ajudar a transformar vidas.
E aí, falando em transformar vidas também, surge o outro lado da Flávia, influenciado também pelo pai, que é essa mulher que eu estou aí torcendo para que nos abençoe sendo eleita. Me conta um pouquinho dessa trajetória. Eu sempre fiz política classista, vamos dizer assim. Mas era muito distante. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse entrar de fato para a política, né? Porque a própria gincana é um tipo de política, né? Que assim, é você estar trazendo as cidades, os municípios, prefeitos, etc. e tal. Mas eu imaginava que não, que eu não ia jamais entrar para a política. E eu era sempre convidada, justamente por causa do meu pai, prefeito, vereador, vários anos, tudo, tá? Até que chegou um momento que os meus próprios filhos falaram: Flávia, mãe, você é uma pessoa articulada, super preocupada com transformar vidas, honesta, séria. Se pessoas como você não forem para a política, como que a política vai mudar? E é muito interessante você pensar que foi o marido e os filhos quem mais me influenciaram nessa escolha. E aí eu falei, bom, por que não? E aí o Gilson me convidou para ser secretário de desenvolvimento. Fiquei 2 anos lá. Aí consegui fazer o primeira feira de cafés especiais, a Francafé. Franca Mais Moda. A Impera, que agora está lá na Unifacef. E aí, depois disso, eu fui candidata em 2020 a prefeita. Fui para o segundo turno em primeiro lugar. E a gente ainda vive numa cidade que é extremamente conservadora. Foi uma eleição extremamente violenta, extremamente. Primeiro dia do segundo turno saiu um panfleto com uma foto minha, tipo assim, vai fechar as igrejas, é a favor do aborto, vai acabar com o Uber e etc. Que lá lastrou. Você sabe que fake news vai muito mais rápido. A gente faz coisas boas, não chega nas pessoas. O fake news é demais. É demais. Fake news alastra. E eu ainda cometi o erro de ficar me defendendo, entendeu? Em vez de eu deixar ir para o ataque, mas eu não queria, falei, nossa, eu quero fazer uma política diferente, eu quero de proposta e tal. Não funcionou. Né? Mas, enfim, continuei. O Kassab, que é o presidente do meu partido, ele sempre falou, Flávia, nós precisamos de você. A política precisa de pessoas como você. Não desista. Concordo com ele. Que bom. E agora estou aí, pré-candidata a deputada estadual. Esses últimos 3 anos estive muito próxima do governo do estado. E o que a gente vê, Rê? Quanto mais distante da capital nós estamos, menos o governo sabe o que acontece aqui na nossa cidade, as nossas demandas, a importância de trazer investimentos. E é por isso. E, por um lado, também você consegue, né, mesclar, articular muito lá no governo. Lá em Brasília, você tem a facilidade de conversar lá. Como é que é isso aí? Porque as pessoas nem imaginam. Não, e é muito interessante realmente isso que você está falando, né? Porque eu não tenho cargo. O pessoal brinca comigo que eu sou deputada sem mandato, né? Mas eu fui conquistando esse espaço junto às lideranças políticas. E aí eu comecei, porque eu gosto. De falar a verdade, eu gosto muito, como eu disse, eu gosto de resolver os problemas, eu gosto de buscar soluções. Então, por exemplo, nesses anos todos, eu tenho ido atrás de melhorias aqui para a nossa região, tenho levado vereadores da região para fazer agendas em São Paulo, Brasília, levado alguns prefeitos, né? Mas foi muito uma conquista minha. Totalmente pessoal, por mim mesmo, fui abrindo esse espaço e hoje eu sou muito respeitada no governo, muito respeitada em São Paulo, por todos os secretários, vice-governador muito próximo, Kassab muito próximo, o SCAF também, mas é uma conquista pessoal. E falando em fazer, temos aí a rota, né? Rota do café que
Quantas vezes, quantas pessoas já não, né, estavam ansiosas por isso? Posso falar, porque eu, né, fui guia na rota que teve esse ano. E as pessoas ficaram maravilhadas. Muitas não tinham noção de como funcionava uma fazenda de café. E isso, né, com a sua ajuda, foi possível outras pessoas conhecerem. Pois é. E você sabe como que surgiu, né? Surgiu lá na minha fazenda, na Labareda, com o Jorge. Quando o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento, esteve aqui em Franca, eu convidei para conhecer. Ele veio focado no calçado, né? Porque, claro, Franca tem toda essa tradição de calçado e tudo. E eu falei, não, mas você precisa conhecer também a cafeicultura da região, que é fortíssima. Hoje a gente exporta mais café do que sapato, né? Aí levei. E aí ele conheceu, já ficou assim perguntando, porque o Jorge é uma pessoa incrível, super curioso, ele quer saber das coisas, tudo. E aí ele foi, em seguida em Marília e Ourinhos, que era outra região de café, me ligou, falou, não, vou voltar em Franca, vamos fazer uma pauta? Falei, vamos. E quando eu fiz a pauta, eu pus a rota do café. Aí ele falou para mim assim, Flávia, é o seguinte... política pública estadual não pode ser só numa região. Se você me ajudar a levantar todas as regiões do estado de São Paulo, com as lideranças, eu topo. Levantei. Fizemos muitos encontros lá em São Paulo, no Palácio. E até que o ano passado, né, em maio, a gente lançou lá em São Paulo, depois a gente lançou aqui. E agora a gente está desenvolvendo, Renata. Ainda é um desafio. Franca não tem receptivo, não tem agência receptiva. Eu tenho batalhado demais. Por quê? Porque se você não tiver quem busca os visitantes, e tem muita gente interessada, mas não tem quem faça isso. Por enquanto, quem está fazendo somos nós. Ontem mesmo a gente teve reunião lá na associação, vai ter, tem muito pedido, né? De roteiros, pessoas querendo visitar. E também agora a gente está organizando para fazer um grupo gestor da Rota do Café e, conjuntamente com isso, nós queremos divulgar ainda mais e abrir para novas fazendas que querem vir também. Então, eu falo que quando você começa um projeto, você tem que dar seu tempo, sua energia para que ele continue. Porque até pegar, sabe, aquela força, vai um tempo. E aí, o que você acha, assim, para transformar numa potência? O que ainda, né, precisa, além de agência receptora? Eu acho, primeiro, a agência. Segundo, que agora a gente está começando, nós vamos criar um site de divulgação. Precisamos aumentar o número de fazendas e ter roteiros. Nós começamos agora, experimentamos na Alta Café, deu super certo, que foi quando você esteve. Então, a gente quer também implementar esses roteiros. Agora, principalmente, né, precisa de quem esteja à frente ali, incentivando. A gente ainda tem eu diria, alguns desafios, né? Você sabe que Franca falta hotel, bons hotéis, nós não temos. Isso aí é uma coisa que sempre limita. Voos é outra coisa que também limita. Mas nós temos uma região que ela é propícia, porque nós temos outro tipo. Eu sou super a favor do turismo, super incentivadora do turismo. Sim. Porque eu sempre falo que o turismo é dinheiro que vem de fora. É a possibilidade de você criar novos empregos, de você gerar mais renda, gerar mais... ter mais dinheiro circulando pela cidade. E para o produtor ser mais valorizado, o que você acha que falta? Visibilidade do próprio Estado. Marketing. Nós não temos marketing. Nós temos ótimos produtos. Nossa região é uma região de cafés especiais, mas falta marketing. E aí, desde o marketing interno, no Brasil todo, Minas é muito melhor que nós, que o Estado de São Paulo, em marketing. Até falando em Brasil, para fora, para que eles tenham esse conceito do diferencial que é o nosso café. Porque, por exemplo,
A Colômbia é fortíssima em marketing, principalmente porque ela tem uma força dos Estados Unidos, por causa do narcotráfico. Então, eles investem muito, né, em marketing da Colômbia. E a gente, você vai lá para fora, o pessoal fala muito mais na qualidade do café da Colômbia do que na qualidade do café do Brasil. Então, eu te diria assim, que assim, basicamente marketing. E temos, né, fazendas maravilhosas por aqui. Sou suspeita de falar da sua também, porque eu fui muito bem recebida, mas o sabor é diferenciado. Eu falo que agora eu estou viciada em café especial. Porque quando você toma, é tão diferente o sabor, e parece que assim, ó, a leveza, o aroma, as pessoas precisam realmente conhecer mais sobre o café especial. Sim, as pessoas precisam conhecer primeiro o que é o café, né? Porque chega lá, todo mundo toma. E assim, vamos falar a verdade. Estados Unidos e Brasil são os maiores consumidores de cafés do mundo. Mas o brasileiro, ele ainda compra por preço. Então a gente tem que mudar um pouco essa cultura. Porque, claro, a gente sabe que que pesa quando se trata da cesta básica, por exemplo. Mas tem um público que tem condição de tomar um café especial, um café mais caro, mas que não. Por quê? Porque não entendeu ainda. E o tanto de benefício que o café especial tem. O café, quando ele é especial, que ele não tem junto, vamos dizer, pau, casca, mas é café mesmo, ele é bom para memória, ele é bom para aprendizado. Para quem faz academia, por exemplo, ele acelera o metabolismo, né? Dá energia, como todo mundo brinca comigo. E aí só tomando um bom café. Bom, nós vamos ver algumas fotos agora, que aí eu quero que você me fale o que te remete a essas fotos. Ó, que chique! Mas são tudo fotos que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá? Bom, então começando com o Icol, né, que é um momento super importante aí. Então, emocionante. Você sabe que essa foto aí é do Icol em Ação. É um projeto também do Icol, até a Marisol está aí, que a gente leva o atletismo para essas crianças. São crianças muito carentes, que moram nos bairros bem periféricos e que tem praça perto. Então, a Marisol, ela monta um esquema para ter essas aulas 2 vezes por semana, né? Às quartas e sábados, de atletismo. E a gente já teve algumas medalhas em alguns campeonatos estaduais, viu, Rê? Que bacana isso. Realmente, precisa, né, estimular as crianças para o esporte. Vamos para a próxima, então. Ai, que delícia. Eu acho que todo carinho, principalmente de criança, né? E é muito legal quando as crianças chegam para mim e falam assim, posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? O que me toca muito? O quanto que as pessoas chegam em mim, né? Com esse carinho, com essa vontade de chegar perto, de apertar. Tá certo. Vamos para a próxima. Aqui é Gima. Sempre que a Gima, quarta, quinta, sexta, nós temos uma turma que vai de manhã, outra turma que vai à tarde. E aí eu sempre vou lá, converso um pouquinho, falo da importância de ter eles lá e do que eles vão vivenciar lá nesse período que eles ficam. E aí também, né, pensando no desse ano, também é uma questão de voluntariado também, que está sendo abordado no GIMA desse ano. A gente sempre segue o tema proposto pela ONU. A ONU, todo ano, ela fala, bom, esse ano nós vamos trabalhar, por exemplo, água, como economia e tal, energia, luz, cooperativismo. E, então, a gente sempre traz isso. E esse ano a gente está trazendo a questão do voluntariado, porque o Brasil, Franca, nós temos muitos voluntários. E se a gente pensa, o governo ele não dá conta de atender todo mundo. E ainda bem que a gente tem tantos voluntários, cada um atua em várias áreas, né? A gente vê assim, vamos lá,
a PAI, por exemplo, mas você tem a PAF, você tem pessoal para cuida da quem tem deficiência auditiva, deficiência de visão, as ONGs de pets. Então, tem muitos voluntários e isso é muito bom da gente ver. Então, por isso a gente quer dar uma valorização também para eles. E a cooperação coletiva tem todo um significado também, até porque ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos do outro para chegar mais longe naquilo que a gente deseja realizar. Eu acredito muito em parceria, Rê. Acho que são as parcerias que nos levam realmente a executar e fazer a diferença na vida das pessoas. Tá certo, vamos para a próxima, então. Essa aí que não podia faltar. Claro, essa labareda, essa foto, esse painel é o mais emblemático nosso, né? Porque realmente é a verdade, é da Alta Mogiana para o mundo. A gente exporta para mais de 12 países. Mas não somos só nós, a Cocapec, por exemplo, né? A MSC também faz um trabalho e tudo. E aí, né, recebendo você como guia e os visitantes nesse dia aí que foi tão gostoso. E a gente sempre tira essa foto, porque para nós é muito importante também, né? E eu falo, Rê, a labareda, ela, como, vamos dizer, olhando a questão do turismo, não é um diferencial para ela, mas é um diferencial para a região. Por isso que eu sempre incentivei muito a questão da Rota do Café. Que, né, tá todo mundo ansioso, porque já quer mais um pouquinho. Vamos para a próxima, então? Aí, na labareda, atrás tem um pouquinho da nossa história. Essa parte já são dos meus filhos, porque quando eu saí, em 2017, que eu fui para a secretaria, eu saí da gestão. Aí eu fazia o comercial e o administrativo, né? E aí eu passei para o meu filho. E quando eles assumiram, eles foram trazendo também um outro olhar. E é muito bacana o quanto que eles valorizam a história minha e do Gabriel na construção da labareda. E aí eles criaram esse painel contando um pouquinho, que por sinal precisa ser atualizado. Já até falei para eles, gente, ó, tá parada aí em 21. Será que vai caber no espaço ali? Que é um cantinho também que a gente chega bem aconchegante para sentir o café, tomar uma água. Exato. É o primeiro lugar. Quando a pessoa chega, ela já chega ali. E aí ela toma um café e já sabe um pouquinho da história. Que é lindo, uma história fantástica. O próximo? Bom, como você sabe, a gente já teve quantas vezes juntas, né? Eu sou do Mulheres do Brasil, faço parte. Vozes, comecei com Vozes, que eu sou apaixonada. A gente faz eu falo que é tão pequeno, mas com um efeito tão grande, que é dar palestra nas escolas para alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. Para falar a verdade, é a gente contar um pouquinho de todos os desafios. Por que a gente chegou aqui? O que a gente enfrentou? E a importância do estudo, a importância de continuar, né? Também depois fui convidada para ser a líder do Políticas Públicas. Saí esse ano por causa que eu vou ser candidata. E esse foi o dia da comemoração dos 10 anos que a Eliane fez questão de convidar as pré-candidatas ali para estar se apresentando também. Eu vejo muito aqui, ó, que assim como a Luísa, por exemplo, você é uma mulher que acredita muito em Franca e transforma. Mas não só. Todas as pessoas que chegam até você sentem esse brilho, esse amor que você tem para ajudar, independente de quem seja. Então, essa é a Flávia que, né, transmite. É tão verdadeiro. Eu falo assim, meu pai foi uma pessoa que ele ajudou muita gente. Muita gente. E ele tinha com ele tinha uma frase, a gente até pôs lá na lápide dele, que é: a vida só tem sentido pelo bem que você faz ao seu semelhante. Isso é muito forte dentro de mim, porque eu realmente fico muito feliz e realizada quando eu estou ajudando, e principalmente nisso que eu te falei, transformar vidas. Acho que cada um tem uma vocação, tá?
eu falo que a vocação, por exemplo, tem aquela pessoa que ela vai lá no hospital, dá o tempo, por exemplo, o Hospital do Câncer, etc. Eu sou de outra. Meu lado de transformar vidas é outro. Eu gosto do quê? De criar coisas, projetos que a pessoa vai poder mudar a vida dela. Seja lá aprender a ler, escrever, ou da pessoa poder prestar um vestibular, ou entrar no mercado de trabalho, ou a pessoa ter uma capacitação para ela fazer uma renda. Então, são projetos que estão ajudando a pessoa, primeiro, a ela mesma se olhar, a autoestima dela melhorar e ela poder ter autonomia. Então, esse é meu lado voluntário. Bom, vamos para a próxima. Ai, essa foto aí é aquela do coração, né? A gente está falando. Por isso que eu deixei ela por último. Tá faltando gente aí. Mas... Tá. Bom, aí nessa foto estão meus 3 filhos, né? A Larissa, que está de amarelo, o Lucas, de preto, e o Gabriel de vermelho. E aí estão 4. Eu tenho 5 netos, falta o caçulinha, que estava correndo por aí. Mas são meus 4 netos e nós vamos passar a Páscoa em Campos do Jordão. A Larissa tem uma casa lá. E aí ela caça aos ovos e foram assim, dias muito especiais. Hoje é muito difícil, cada um deles tem a sua própria família, né? O seu trabalho. Então, juntar todo mundo ficou muito mais difícil. Mas é muito gostoso quando está todo mundo. Eu falo que meu bem maior é a família. Tá faltando o Gabriel. E tá faltando o marido ali também, os maridos, Aliás, tá faltando todos os maridos, o meu e os deles. Mas é tão gostoso quando a gente consegue reunir a família, né? Às vezes é momento raro, mas a gente precisa aproveitar isso também, porque isso nos fortalece enquanto mulher. Verdade, Rê. Para mim ficou muito mais raro, né? A Larissa ainda em São Paulo e ela trabalha pra caramba. Agora, o Dia das Mães foi muito interessante. Ela veio sábado e foi embora domingo. E aí ela falou, mãe, eu vim por sua causa. Então, assim, é muito tocante, né? Eu falei para ela, não preciso de presente. Esse é meu melhor presente. Me emociona poder estar com eles. E quando você pensa num legado que você está deixando, o que vem para você? Eu acho que a coisa que mais vem, Rê, é justamente o que nós estamos falando. Esse olhar para o outro. Esse olhar de ajudar. Esse olhar de transformar vidas. Isso, para mim, é o meu maior legado. Falar, nossa, quantas vidas eu tenho transformado ao longo do tempo. E assim, eu faço isso porque isso, para mim, é uma coisa que faz sentido. Sem esperar gratidão, sem esperar reconhecimento, sem nada. Para mim, o sentido é quando uma pessoa que passou pelo ICOL e ela consegue, por exemplo, abrir o próprio negócio, ou ela consegue um emprego, por exemplo. Para mim, tem sentido quando o menino vai lá, presta vestibular e consegue entrar, você entendeu? Que era um sonho distante. Faz sentido, por exemplo, quando a pessoa participa da GIMA e ganha uma bicicleta, é sorteado coisas que ela jamais teria. Então, isso tudo faz muito sentido. E aí, sim, é um legado que eu estou deixando. E, principalmente, eu vejo que os meus filhos reconhecem isso e têm dado continuidade em vários projetos meus, por exemplo, a GIMA mesmo. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, mas é uma gratidão enorme te receber aqui, porque assim, eu disse no começo, mas é muito verdade, eu sou muito sua fã e desejo toda a sorte do mundo para que você seja eleita. E não sendo também, eu tenho certeza que você vai continuar fazendo tudo isso, porque isso é intrínseco seu, de ajudar as pessoas a transformarem, a se desenvolverem. Essa é a Flávia que eu vejo brilhando. Bom, primeiro que passou rápido, né? Nem vi passar o tempo, que delícia. Eu também sou sua fã, é recíproco. Falei para você também, desde que eu te conheço a vida toda. Fui amiga da sua mãe. Não, fui. Somos, assim, a gente não convive, mas a gente tem um carinho muito especial. Isso transferiu para você. E, assim, eu falo, Rê, que a política
ela passa, ela é um tempo. Mas igual o meu instituto é para sempre. Igual a minha Gima é para sempre. Então, eu sempre vou estar ajudando a transformar vidas. E foi isso o que me levou para a política. Poder fazer muito mais pelas pessoas. Bom, sucesso para você e gratidão. Obrigada, Rê. Obrigada a todos aí que estão nos assistindo também. Um beijo grande. Esse foi, então, o episódio, né, da pontinha do coração, porque falar com essa mulher é fantástico, gente. Precisaria de mais tempo, mas o nosso tempo é curto aqui. Quem sabe em próximos episódios. E aí você já sabe, acompanhe sempre aqui o Mindcast, porque saia da superficialidade, abra a sua mente, que sempre tem coisas boas, sempre tem histórias, sempre tem novidades para você. Um beijo, ótima noite e até semana que vem.